Na maioria das vezes em que os críticos querem ridicularizar a Igreja Adventista, é quase que uma tradição colocar textos da senhora Ellen White fora do contexto. Um deles é o famoso texto da amalgamação. Vejamos. Mas se há um pecado acima de todo outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama de homem e besta que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus propôs-se a destruir aquela raça poderosa e longeva que corrompera os seus caminhos perante ele. Para entender esta declaração, devemos primeiro desvendar o significado da palavra inglesa amalgamation, como está no original. Sempre devemos não somente olhar o significado atual da palavra, é muito válido também ver o significado que a palavra tinha na época em que o texto foi escrito. No século XIX, essa palavra era muito usada para se referir à união de raças humanas, mas nunca o termo foi usado para se referir a sexo com animais, como alguns querem fazer parecer. Na atualidade, o termo tem o significado primário de fusão. Pode ser de metais, de empresas e por aí vai. É bom também notar que na frase que já mencionamos antes, foi o avilante crime de amálgama de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus. A preposição de não precisa ser repetida. Vejamos um exemplo. Se eu falar a frase, os biólogos estudam os meios de reprodução de animais e plantas, não estarei afirmando que plantas e animais podem se reproduzir, e sim afirmando que os meios de reprodução, tanto de animais como de plantas, são estudados pelos biólogos. Da mesma forma, podemos entender na frase de Ellen White que a amalgamação, tanto de homens como de animais, não agradou a Deus. O principal objetivo dos críticos, ao colocar estes textos, é de deixar em ridículo a figura da senhora White, fazendo dela algum tipo de pessoa ignorante que acreditava que se animais e humanos procriassem, poderiam dar à luz seres híbridos, como faunos, centauros e minotauros. Mas essas pessoas se esquecem que hoje em dia, com o avanço da genética, isso é totalmente possível. E para isto, não é necessário que haja procriação propriamente dita. Apenas bastaria combinar os genes, como já vem fazendo alguns geneticistas modernos. No passado, os antediluvianos alcançaram um notável avanço tecnológico. Resquícios disto ainda se mantêm na memória coletiva da humanidade, em mitos como o da Atlântida. Ainda existem estruturas arquitetônicas no mundo que muitos acreditam ser de autoria desses seres. Não seria difícil então para uma civilização tão adiantada já ter feito esse tipo de experiências no passado. Mas o mais provável é que Ellen White estivesse falando de amalgamação humana quando os descendentes de Sete, chamados filhos de Deus, se misturaram com os descendentes de Caim, chamados filhos dos homens. E amalgamação animal, quando os anjos caídos influenciaram os seres humanos a fazer experiências genéticas, criando monstros terríveis e sem simetria, como é o caso do tiranossauro. Isso parece ser comprovado no seguinte texto. Cada espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criara, resultantes da amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. Enfim, isso é tudo por hoje. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para ajudar a elucidar este assunto tão polêmico e que muitas vezes tem pouca ou quase nenhuma explicação na internet, tomando partido distos críticos para continuar a disseminar mentiras por aí. Se você gostou deste vídeo e gostaria de ver mais vídeos explicando textos difíceis de Ellen White, dá um like e deixe-nos um comentário, ok? Um grande abraço e até a próxima!